acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança o sucesso e autoestima. Liderança de alto impacto, como Cíntia Lima. Liderança de alto impacto, com Cíntia Lima. Olá, seu podcast Liderança de Alto Impacto no ar. E nós aqui, enquanto gravamos, você tem a oportunidade de ver essa vista maravilhosa e icônica do nosso Teatro Amazonas. E veja, esse sol, esse céu azul nos lembra que hoje vai ser incrível, viu? Hoje eu estou com a Lívia Leventhal. Antes de tudo, uma amiga querida. A gente não se encontra tanto, né? No dia a dia, no corre-corre, mas eu preciso dizer que eu admiro muito você, seu trabalho, o ser humano que você é. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje conversando com você. Seja bem-vinda. Obrigada, e é completamente recíproco. Você, para mim, é uma inspiração. Agradeço muito a Deus dos nossos caminhos terem se cruzado há muitos anos atrás. E é aquela amizade de baixa manutenção, né? Que a gente não precisa estar o dia todo se falando, mas quando a gente se encontra, a admiração tá ali viva. É isso. Parece que a gente nem passou tanto tempo sem se ver. É bem isso, Lívia. E você falava que a gente se conhece há tanto tempo atrás. Depois eu vou contar um pouco, né? O quanto foi muito importante para mim, né? Para minha vida, para minha carreira, o momento que a gente se encontrou, e eu quero aproveitar para gravar e deixar registrado a minha gratidão. E hoje nós vamos falar de emoções, regulação emocional. Você é psicóloga, atua na clínica, atua na psicologia com casais, também tem um trabalho muito rico no ambiente organizacional, nesse olhar emocional, além de ser nossa Master Trainer em PNL. Então é uma riqueza de conhecimento aí nessa loura poderosa, hein? Graças a Deus. Que bom. Honra e glória do Senhor. Amém. É isso. A gente Glória. vai... Você sabe bem, a gente entrar nesse caminho do autodesenvolvimento e nunca tá bom. É isso. A gente quer mais, porque a gente vai vendo o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente não sabe, né? A gente sabe que não sabe. E a gente vai aprendendo não só pra gente mesmo, mas pra ajudar outras pessoas também. Ainda mais nesse caminho, né, Lívia? Porque os itens ligados à emoção, comportamento, né? É tudo tão delicado, tudo tão profundo, tão dinâmico, tão singular, não é? Então, se a gente para de estudar, não tem como. Não tem como. E aí eu quero começar falando sobre isso. Parece que hoje a sensação que dá é que, em termos de emoções, as pessoas estão mesmo no modo sobrevivência. E sobre isso, como você tem visto, né, o cenário atual para você, nesse olhar das emoções, o que você tem percebido? Então, não é um cenário muito animador, né? Mas é óbvio que a gente, ainda mais como profissionais da área do autodesenvolvimento, como psicólogas, a gente sempre acredita na transformação do ser humano, na melhoria, e a gente está aqui para fazer nosso papel, né? Mas a gente vê que realmente existe aí uma grande... As pessoas estão realmente muito perdidas, porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem muitos benefícios com a internet, com a evolução da tecnologia, o próprio chat GPT, enfim. Então, é muita informação, o que é bom, mas tem as consequências, né? Acaba que as pessoas ficam muito perdidas. Então, você vai num site ou você segue um influenciador que te fala uma coisa, daqui a pouco outro influenciador te fala outra coisa. Não, para você ser uma boa mãe, você tem que fazer isso. Aí o outro diz, não, para você ser uma boa mãe, você tem que fazer aquilo. Não, para você ter um casamento de sucesso é assim. Para você ter um casamento de sucesso é assado. E você fica, afinal de contas, o que eu preciso? E aí você não sabe mais, você acaba se perdendo da tua identidade, você sai daquela... A gente sabe que o ponto é você construir o teu caminho. Quem eu sou? O que é importante para mim? Quais são os meus princípios? No que eu acredito? O que faz mais sentido? É o que essa pessoa diz ou o que essa pessoa diz, né? Então, a gente vai muito pelos outros, o que os outros esperam, né? O que a tendência está pedindo para a gente ir. E a gente se perde um pouco da nossa essência, da nossa identidade. E aí as pessoas estão muito flutuantes, né? Elas ficam muito influenciáveis.
e seguindo tendências. Isso é bom você falar, né? Porque parece que nesse mundo, como eu estou dizendo, eu preciso entender mais das emoções. Brasil figura aí nos índices de ansiedade, depressão, burnout. Tem se falado tanto disso e parece que da noite para o dia nasceu um monte de especialistas, né? Então, veja, o que é um risco, como você, é muito bom porque se fala muito, né? Eu sou da época que a psicologia, o povo diz assim, é para doido, né? Para maluco, né? Infelizmente, a gente tinha muito preconceito. Ainda tem, mas isso tem, acho que até por se falar muito, como você diz, isso tem quebrado. Mas há um grande risco. Você, como psicóloga, né, atuando efetivamente na clínica, e aí, como nós estamos falando bem de liderança, né? Nosso maior público é sobre liderança, quais também têm sido esses riscos, né? Desse líder buscar um coach ou um profissional que não é especialista na área, mas tem falado de emoções, tratado emoções como se fosse coisa simples. Que recomendação você daria? Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, porque é isso. Hoje em dia, eu sempre faço essa comparação. Se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, quando a gente ia num médico, por exemplo, a gente estava no consultório do médico e atrás dele estavam ali todas as certificações dele, né? Onde ele fez a graduação, onde ele fez a pós, a especialidade, estudou em Harvard, sei lá. E aquilo dava toda uma autoridade para ele. Hoje em dia, quando você vai num profissional qualquer, vamos colocar o médico, por exemplo, você não sabe nem qual é o CRM dele, a gente não liga mais para isso. A gente parte do princípio que ele sabe o que ele está fazendo. E hoje o que a gente dá mais importância são as referências, é alguém que eu confio que me indicou, é o número de seguidores na internet e é aquilo se ele parece que sabe do que está falando. Então, não é saber o que está falando, é parecer que sabe, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente vê pessoas, principalmente nessa área do autodesenvolvimento, fazendo N cursos e tudo mais. E se parar para pensar, se a gente perguntar, mas quem é essa pessoa que fez o treinamento com você? Qual é a formação dela? Ah, não sei. Mas é boa. É bom. E assim, por um lado, ok, tudo bem. É bacana a gente também se desprender, às vezes, de rótulos. As coisas mudam mesmo, mas a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente fala de saúde, tanto física quanto mental, a gente está falando de processos que, uma vez que a gente começa a mexer, a gente começa a abrir uma caixa de Pandora, que depois precisa saber fechar. Então, abrir essa caixa, ela é mais ou menos fácil, entre aspas, né? Mas qualquer pessoa com um pouquinho mais de conhecimento, ela vai saber abrir. Eu me lembro de assistir, um story seu, eu não sei nem se você vai lembrar, mas porque faz muito tempo. Mas eu achei muito legal que você fez uma comparação do guarda-roupa. Não sei se você lembra desses stories, eu achei muito bom. Ou seja, gente, a pessoa às vezes tira todas as suas roupas, bagunça todo o seu guarda-roupa, mas e aí? Qual é a condição que esse profissional tem de arrumar a sua gaveta, né? De colocar as coisas no lugar. Eu acho que é bem esse comparativo mesmo, né, Lívia? Exatamente. É importante tirar as roupas do guarda-roupa porque você ganha consciência. Olha, eu tenho muita roupa velha. Olha, isso aqui eu posso doar. Eu vou organizar de uma maneira diferente. Vou botar por cores. Ótimo. Mas eu vou conseguir, né, sozinho? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque não é só abrir, é saber fechar. Então, saber escolher muito, muito bem os profissionais é muito importante. Perfeito. E, nesse sentido, uma coisa é a diferença, né, do sentimento, da emoção, porque você vai sentir mesmo, né? Você não controla. Mas daí você aprender a regular as suas emoções é outro passo. Como que você ajuda esse líder hoje que está com essas emoções aí afloradas, né? Seja a irritabilidade, seja inclusive a insegurança, seja a agressividade, sejam os medos, enfim, um cenário ali, a emoção está aí. Nos ajuda a entender como que a gente começa a arrumar esse guarda-roupa, como é que a gente regula as emoções. Vamos lá, primeira coisa, ainda bem que você usou esse termo, né, regulação de emoção, porque se tem uma coisa que me dá urticária, o que hoje está muito na moda as pessoas falarem de controle emocional, emocional. Isso me dá realmente muita agonia, porque as emoções, elas não estão aí, dá uma ideia de, o controle dá uma ideia de, eu preciso suprimir isso aqui. Sim. Eu sentir uma emoção significa que eu sou desajustado. Eu não posso sentir, eu tenho que controlar. E não é sobre isso. Sim.
Até porque isso não existe. Quanto mais você tenta controlar a emoção, mais ela vai precisar sair por algum lado. Então você pode até conseguir, né, não demonstrar, mas aí você tem dores de cabeça crônica, você tem eczema atópico, você tem dores de barriga, enxaqueca, gastrite, refluxo, em algum lugar. Eu costumo dizer, gente, se a boca não fala, o corpo diz, né? Então não tem como. Então não é sobre controlar as emoções, suprimir as emoções, é sobre regular. E o primeiro passo é você aceitar que você é um ser humano e você sente emoções, meu Deus do céu. Isso é bom. Ainda bem, né, gente? É isso que me diferencia, né, das máquinas, da própria inteligência artificial. Então, eu sinto... E qualquer emoção é válida e positiva. Então, a gente também tem uma mania, né, de chamar algumas emoções de negativas. A raiva, a tristeza, a decepção. E qualquer emoção, ela faz parte de um combo que vem nos ensinar. Então, as emoções, elas são sinais. Então, eu estou sentindo raiva nessa situação. É uma oportunidade riquíssima que eu tenho de entender o que está passando dentro de mim. O que exatamente me fez sentir raiva? Eu estou associando isso com o quê? Né? E aí eu começo a me autoconhecer. E uma vez que eu vou me conhecendo, eu tenho muito mais poder de controlar, né, as emoções, as situações. Então, porque eu estou entendendo, eu já começo a entender, eu vou entendendo os meus padrões. Então, às vezes, é como a gente, quando conhece o nosso filho, a gente já sabe o que pode ser um gatilho para a birra dele. Então, eu vou evitar esse gatilho para que ele não tenha ali uma crise de birra, né? Porque é mais fácil evitar do que controlar depois. Então, se eu começo a ficar experiente em entender essas emoções, em olhar para essas emoções, eu começo a entender os meus padrões. E aí eu começo a evitar. A situação ela tá virando a esquina e eu já tô sabendo... Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai me causar, eu vou me retirar, eu vou evitar, né? Então, eu vou entendendo, vou escolhendo as minhas batalhas. Então, tem coisas que, isso não vale a pena, o meu estresse, a minha energia. Aqui vale a pena eu me posicionar, né? Então, as emoções, elas são muito amigas, né? Elas são o caminho para o nosso autoconhecimento. Então, aceitá-las é o primeiro passo. O que eu escuto muito das lideranças, que eu acho que é legal esse olhar que você traz pela essa autoconsciência, eu vou percebendo como ser humano natural, normal, né? Que bom que eu sinto. E aí você nos fala, eu sinto como um sinal, né? Alguma coisa ali eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso entender. Daí a regulação e não o controle. Acho bom quando você fala controle, parece que é suprimir, e às vezes a pessoa não explode, mas implode, né? Dito isso, eu tenho escutado muito das lideranças esse olhar da agressividade, da irritabilidade, né? Até pelas diferenças geracionais, né? Cíntia, eu não aguento, eu não sei como eu lido com essa pessoa desse jeito, dessa forma, né? Na minha época, a gente não lidava com o trabalho dessa maneira. Enfim, então, uma vez entendendo, Lívia, tá bom, é raiva, é irritabilidade, porque há alguma coisa muito diferente daquilo que eu acredito, há algo muito longe daquilo que eu vejo como importante a ser feito. Como é que ele faz, né? Porque não dá para dar um murro porque dá justa causa, né? Não dá para xingar assédio moral, enfim. Né? E eu tô rindo porque eu tô tentando lembrar do cenário, né? Mas como ele faz? Como ele lida com essa raiva, com essa irritabilidade? Depois a gente vai trabalhando as outras. Mas vamos começar por essa. Pronto, então eu vou... começar de onde eu terminei. Então, a primeira coisa é o real entendimento do que é uma emoção. As pessoas, elas estão suprimindo, até porque, especialmente no ambiente de trabalho, e ainda bem, né, algumas coisas, os limites, eles estão ficando mais claros, né, do que você pode ou não fazer. Então, olha, isso aqui é assédio, isso aqui... as pessoas estão sabendo colocar melhor os seus limites, e aí a gente vai entendendo que a gente tem que suprimir. Aí essa coisa do controle das emoções, né? Vou fazer um curso de inteligência emocional na expectativa de suprimir as emoções, e aí parece que a raiva ela só vai aumentando, né? E às vezes a gente até consegue segurar no ambiente de trabalho, mas aí chega em casa, a coitada da esposa, ou coitado do marido que sofre, né? Você tem que colocar pra fora.
Mas uma coisa interessante é a gente levar em conta que, assim, existem diversas variáveis que estão nos tornando pessoas mais agressivas e menos tolerantes. E uma delas, que é muito importante, é toda essa mudança de contexto que a gente vive com o advento da internet, as redes sociais. Então, hoje, todo mundo, né, vive de cabeça baixa, olhando para cá, e a vida real parece que é isso aqui. Então, eu entro no Instagram, eu entro no Facebook, sei lá onde, no TikTok agora, e é aquilo, tá todo mundo feliz, as famílias são perfeitas, todo mundo é rico, viajando, comprando coisas, é magro, os filtros estão aí, tipo, todo mundo parece, meu Deus, ninguém envelhece, né? Só eu. Aí eu me olho no espelho e vejo, mas aí depois eu entro no Instagram e vejo a pessoa a pele tá tão boa, o que tá acontecendo comigo? E as pessoas são tão produtivas, meu Deus, olha, a pessoa uma hora tá ali, outra hora tá ali, aí pega um jatinho particular, tá nos Estados Unidos e eu tô aqui achando que 12 horas por dia, 8 horas por dia de trabalho é pouco. E aí, esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque a gente começa a se comparar muito com algo que não é real. Não é real. No fundo, a gente sabe disso, mas como o nosso dia a dia é o celular, na prática isso tem muito efeito. E aí a gente acaba se deixando envolver com uma realidade fantasiosa e a gente vai trazendo muito pra gente. Então, meu casamento não presta, eu tô envelhecendo, eu não sei gerir meu tempo, eu não sei gerir minhas emoções, eu não sei gerir minhas finanças, eu não sei gerir nada, eu tô perdido na vida, eu não sei pra onde eu vou. E aí a pessoa vai ficando, entrando nessa crise, né, de identidade, enfim. E adivinha, isso gera revolta, isso gera raiva do mundo. Na verdade é dela mesma, né? Sim. Mas aí ela vai tendo que colocar isso pra fora. Então eu sempre digo, em primeiro lugar, assim, vamos tentar olhar como tá a tua relação, né, com você mesmo, a partir de como você se enxerga nessa relação, você e o mundo. Porque muitas vezes, Cíntia, o que eu vejo na clínica, sabe, no dia a dia da clínica, é isso. É as pessoas se dando conta que elas estão com expectativas, elas estão se sobrecarregando a partir de expectativas muito altas e reais da fantasia das redes sociais. Acho que é um pouco isso, né? A gente vai criando umas exigências irreais e aí não dá conta de alcançar essas expectativas. Não. E aí você nos faz refletir que, então, eu levo para minha liderança esse acúmulo. É isso, né? Então, eu levo para a prática profissional essa sobrecarga, né? E aí qualquer outro pingo já explode. Com certeza, né? E é isso, porque eu vejo a grama do vizinho mais verde, né? Eu vejo que o vizinho, meu Deus, como ele consegue ser um CEO, um grande líder, um grande funcionário, porque ele tá mostrando isso nas redes sociais, e tá ali com o carrão dele, e tá ali com o casamento dele perfeito, e a minha vida tá um caos, né? E eu não consigo gerir. É que a gente não vê que a dele também tá, muitas vezes, né? Não posso julgar, mas que muitas vezes não tá, né? E assim, não quero dizer também que todo mundo vive de aparência, que todo mundo mente, que a vida de todo mundo é um caos, porque não necessariamente, mas a vida, ela é aquela montanha russa. Isso eu posso afirmar com certeza. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo, a gente tem um problema. Às vezes o nosso casamento está excelente, mas a gente está na dúvida sobre que carreira seguir, a gente quer fazer uma transição e está com medo. Às vezes a gente está bem na carreira, a gente está ganhando dinheiro, a gente está prosperando, mas a gente está com dificuldade com o filho adolescente, que está indo por caminhos... A vida é sobre isso, né? Só que a gente não mostra. Ninguém pega o celular na hora que tá brigando com a esposa e diz, espera aí que eu vou filmar nossa briga aqui, né? Pra mostrar no Instagram. A gente não faz isso, né? Mas acontece. Mas as pessoas discutem, as pessoas se desentendem. E é normal. E também isso não quer dizer que a vida da pessoa é um caos, que não presta. Essa é a vida, né? Só que hoje a gente tem uma ideia de vida muito fantasiosa, né? Por causa das redes sociais. E é por isso que a gente vê comportamentos muito desajustados. Então, a gente viu aí esse boom dos bebês reborn. A gente viu agora há pouco tempo a questão da galera usando chupeta e chupando o dedo, não sei o quê. Quando a gente para pra pensar, tudo parece uma grande brincadeira. Mas o que e nós, como psicólogos, a gente sabe, né? O que isso remete. Então, bom... Sim. A criança lá na primeira infância, fase oral, né? Freud, uma hora dessa,
criança está no além, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não disse. Eu falei, eu sempre estive certa. Então, a gente vê um retorno, né, a essa fase. Porque, assim, uma criança chupar uma chupeta, chupar um dedo, é normal, porque ela não consegue, é a forma dela se regular. Então, ela precisa de algo externo para se regular. Ela não se regula internamente. Então, o externo é a chupeta. Então, ela chupa a chupeta e aquilo acalma. Absolutamente normal. É uma criança de 1 ano, 2 anos. Mas quando a gente vê um adulto de 20 e poucos, de 30 e poucos, de 40 e poucos anos, precisar de algo externo para se autorregular, ou seja, já nem é uma autorregulação, né? A partir do momento que eu preciso de algo externo. Então, as pessoas estão perdendo essa capacidade, né? Então, vem a emoção. Eu me julgo por estar sentindo aquela emoção. Eu não deveria estar com raiva, eu não deveria estar triste, porque as pessoas, né, estão sempre ali sem sentir nas redes sociais e ao que parece. Então, eu não deveria estar sentindo isso, só que eu não sei como lidar com isso. E aí eu vou buscar algo externo, seja a chupeta, um boneco para eu cuidar, uma validação externa. Né? Eu posso afirmar que seria algo semelhante a qualquer outra necessidade que a gente faz de vínculo externo, como a bebida, o cigarro, Completamente, né? É fuga. Pronto. E muitas vezes a pessoa não vê, que eu acho que é legal a gente colocar isso em pauta e falar, né? Ou seja, você percebe que não é sobre a chupeta, você percebe que não é sobre o cigarro, você percebe que não é sobre o bebê reborn, você percebe que não é sobre o álcool, ou seja, o que tem aí que você não está conseguindo lidar, né? O que existe aí que você não está conseguindo, né, mergulhar para entender e aí efetivamente poder cuidar na raiz. É sempre sobre a fuga de si mesmo. Até porque, se eu pudesse resumir tudo isso, todo esse caos emocional que a gente vive hoje, é a falta de identidade. As pessoas não têm, né? Como eu falei no início, é muita informação, é muita comparação, e eu acabo perdendo a capacidade de traçar o meu próprio caminho, de entender quem eu sou. Então, hoje, por exemplo, a gente ouve muito essa questão de propósito, encontrar seu propósito. Só que, ao mesmo tempo, fica aquela interrogação, né? O que é, afinal, propósito, né? E as pessoas acham que propósito é uma grande coisa, eu tenho que ter, assim, uma grande habilidade de oratória, de escrita, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que ter dinheiro e abrir um grande negócio. E não é sobre isso. Propósito é sobre você identificar quais são os teus talentos, porque você tem. Sim. Absoluto. Isso é certeza, né? Eu não conheço você que está me assistindo, mas com certeza você tem talentos, né? Todo mundo é yin e yang, sombra e luz. Então, eu tenho as minhas forças, eu tenho as minhas fraquezas. Então, estar no caminho do meu propósito é quando eu descubro quais são esses dons, quais são os meus talentos, como eu sirvo outras pessoas através deles, como é que outras pessoas se beneficiam daquilo que eu sei fazer de bom e como eu agrego a minha vida a partir disso, que na nossa sociedade é como eu ganho dinheiro, como eu prospero. Na verdade é como eu prospero, porque aí entra a questão financeira, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário, então é a partir do meu dom que eu vou conquistar a minha prosperidade, que envolve dinheiro e envolve estar feliz emocionalmente por ver que eu contribuo com a vida de outras pessoas a partir daquilo que eu sei. E como parece que é difícil, porque às vezes parece que querem colocar uma fórmula, né, uns ingredientes, um passo a passo, mas quando você fala com tanta naturalidade, né, ou seja, encontra aí seus dons, seus talentos, aquilo que você nasceu para ser, coloca isso a serviço, né, coloca isso para servir, que você vai ver quanto flui a prosperidade através, né, do fruto do seu trabalho. E eu me lembrei agora, Lívia, né, nós nos conhecemos no seu treinamento, né, de PNL, do qual eu sou muito grata, porque fez uma completa virada na minha cabeça. 12 mas anos. Tem 11, fez uma completa virada. Aí eu fiz algumas mudanças muito significativas na vida mesmo, porque ali eu me vi completamente fora dos meus valores, fazendo aquilo que, embora a tarefa fosse boa, mas estava muito longe dos meus valores, daquilo que eu acreditava, né? Inclusive na convivência. E eu me lembrei agora que a frase que eu
proclamei. Eu vou procurar e vou tirar uma foto, vou te mandar da minha apostila, para te mostrar. Eu escrevi algo muito assim. Qual o seu objetivo aqui? E o meu objetivo foi, eu coloquei, eu quero ser eu e não mais ninguém, para estar livre a viver a minha essência. Qualquer coisa muito parecida com isso, tá bom? Ser eu e mais ninguém, eu tenho certeza. O restinho que me foge agora a memória. Mas eu agora vou resgatar e vou tirar uma foto e te mandar. Que é um pouco isso, né? Quando a gente está vivendo fora da essência, né? Fora daquilo que é você. E quando eu digo ser eu, né? Porque a gente vem repetindo padrão de pai, padrão de mãe, né? A gente vem repetindo padrão de, né? O que eu faço que seja mais aceitável, né? E muitas vezes é longe de nós. Isso também ajuda a desregular completamente. Você querer, como você está falando, né? Querer ser o que você não é, né? Querer fazer o que está muito longe daquilo que você nasceu para ser, e aí inevitavelmente eu entro nas minhas crenças, né, no meu Deus criador, que há um propósito na minha vida. E aí a minha pergunta nesse sentido, eu tô aqui reflexiva, que eu tô com um nozinho aqui na minha garganta. A pergunta um pouco é isso: como é que eu faço esse caminho, né? Como é que eu percorro esse caminho? E aí você, como Master Training em PNL, tem algo da PNL que possa nos ajudar? Porque a gente já vai atardar das nossas horas, né? De tão rico que foi essa conversa até aqui. Então, de novo, é óbvio, mas esse é o caminho. Você parar de olhar para fora e tirar um tempinho para olhar para dentro, né? E depois selecionar melhor o que te serve como inspiração. Porque é claro que nós somos seres conectados com o nosso ambiente, nós somos seres sociáveis, somos influenciáveis e tá tudo certo. A escolha, a questão é a gente escolher conscientemente o que me influencia. Então, começar olhando pro teu Instagram, para tuas redes sociais, o que eu tô consumindo, o que eu tô vendo hoje. Às vezes eu falo assim, você já parou para pensar quem são as pessoas que estão ao teu redor? Você olha assim, você diz, caraca, eu admiro essas pessoas são incríveis. Ou são pessoas que te botam para baixo, que não acreditam em você, que não te inspiram. E algumas pessoas dizem, Lívia, eu realmente não tenho ninguém inspirador na minha família, no meu meio de amizades, o meu ciclo é complicado. Então, aí eu digo, então vai para as redes sociais, porque hoje a gente tem o benefício de ser amigo de qualquer pessoa. Então, eu quero ser amigo do Leandro Carnal. Então, vai lá, eu sigo o Leandro Carnal e eu tenho acesso à vida dele, né? Ele tá ali falando o tempo inteiro, então eu tenho acesso aos pensamentos dele, a conduta de vida dele. Então, escolha as pessoas que vão te influenciar, né? Faz essa limpa e olha para as pessoas não no sentido de comparação. Então, eu olho para Cíntia Lima e eu começo a me comparar, porque isso me deteriora, porque eu não sou a Cíntia Lima e nunca serei. Eu sou a Lívia Levintal. Então, se eu me comparo com a Cíntia Lima, no fundo eu quero ser a Cíntia Lima. E isso nunca vai acontecer. Agora, eu posso olhar para a Cíntia Lima como uma fonte de inspiração. Nossa, olha como ela fala bem, olha como ela é uma mulher de Deus, né? E tentar entender qual é o percurso. Isso a PNL nos ajuda muito no que eu já falar da modelagem, né? Então, na PNL a gente tem esse processo de modelar alguém, entender qual é o caminho que a pessoa traçou, porque se ela conseguiu, se ela chegou lá, eu também consigo, porque eu tenho o mesmo cérebro funcionante aqui dentro. Então, eu continuarei sendo Lívia Levintal com a minha identidade, a minha forma de fazer, mas eu posso entender o caminho que outra pessoa traçou, né? Então, Cíntia, me ajuda, me ensina, me mostra. E às vezes nem a própria pessoa sabe. Caraca, tu sabe... Sei lá o que eu fiz, Lívia. Então, calma, deixa eu pensar aqui. Tá. E aí, quando você tem acesso... E você vai ver que, no final das contas, no trabalho de modelagem que a gente faz, você fez e você participou do processo, a gente tem a incrível descoberta que, no final das contas, são crenças. A conduta, a forma de ver o mundo que a pessoa tem é que levou ela onde ela tá. Tudo começa de dentro, da maneira como eu enxergo o mundo, da maneira como eu me enxergo, da história de vida que eu conto para mim mesma, né? E para os outros. Então, por mais desafiadora que seja a minha história de vida, e eu tenho, de novo, eu não conheço você que está me assistindo, mas eu tenho certeza que você já passou por muita coisa, né? Sim. Desafiadora, muita coisa incrível. Como é que você conta essa história? Né? Então, quando você fala de você, é com peso, é com pena, se vendo ali como a vítima de tudo e de todos, né? Carregando o peso do mundo.
Ou você conta a história como se você fosse uma super heroína, né? Realmente aquele ciclo do herói, né? A jornada do herói. Então eu vivi isso, sofri isso, mas aconteceu uma revolução e como é que você conta essa história? Isso faz toda a diferença, né, na nossa vida. Então é olhar para pessoas como inspiração, mas o foco do meu caminho sou eu, é descobrir como eu posso desenvolver uma habilidade parecida com aquela pessoa que eu admiro, mas com a minha personalidade, dentro do meu propósito, daquilo que eu nasci para fazer. Uau, olha aí, gente, como passou rápido o tempo, como é bom escutar você, como é bom enxergar tanta sabedoria, não é? Com um percurso, com um caminho de tantos resultados. Muito obrigada de estar aqui conosco, né? Sou feliz de poder compartilhar também com você esse momento. Suas palavras finais. Eu quero dizer que eu não gostei porque foi muito rápido. Muito rápido, não passa rápido, passa. Tem um relógio ali no canto que não dá pra ver no cenário. E aí eu não quero olhar pra lá. Não quero olhar. Mas, por entretanto, todavia, eu tô super disponível a voltar de novo, falarmos sobre outros assuntos. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, não seria nada diferente disso. Olhe pra você, encontre o teu talento, o teu dom, aquilo que te faz viver, e não é grande coisa. Às vezes é ser um bom ouvinte, ser uma pessoa que acolhe. Tenta escutar o que as pessoas falam também de você, as pessoas que te amam, né? Normalmente elas falam pra você qual é teu dom. Nossa, você é uma pessoa tão isso, você é uma pessoa tão aquilo, você é uma pessoa tão... Basicamente, esse é o teu dom. Como usar isso em prol das pessoas e a seu favor, porque você também merece prosperar. Muito obrigada, muito obrigada. A você, essas palavras ricas de Lívia que nos lembram. Eu posso olhar para o outro com inspiração, mas eu não preciso perder-me de mim mesmo, né? Eu posso viver o mundo e enxergar o mundo naquilo que ele acontece de melhor, sem me cobrar, né? E entender que as emoções, elas estão aí como sinais e eu posso aprender muito com elas. Muito obrigada, Liderança de Alto Impacto. Acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança.